Olá, estamos de novo aqui em mais A Dor e a Delícia de Ser o que é. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder trazer para você essa dualidade que é a vida, né? Esse movimento de sombra e luz, e que é tão importante que a gente tome consciência. Neste momento, né, no momento em que a gente grava o podcast, nós estamos numa sexta-feira 13, inclusive, pré-carnaval. E eu fiquei refletindo, né, como é que eu faria essa abertura, e eu acho que não tem situação, não tem momento melhor para falar sobre os próximos dias, né, que as pessoas estarão no celular, e ainda que você esteja assistindo fora, né, desse período, mas virão feriados, virão finais de semana, aquele momento que a gente está lá no celular e vendo a vida das pessoas, sem lembrar que as pessoas só postam o que é bom, só postam o que é bacana. E aí, muitas vezes, você quando tá vendo aquilo, imagina que a sua vida não é do jeito que você queria, que ela não é tão boa quanto aquela pessoa. Então, de novo, né, acho que o papel desse podcast, A Dor e a Delícia, é te lembrar que todo mundo passa por luz e sombra, por dor e delícia. E que quando você olhar ali uma situação, uma cena, alguma coisa ali que te causa aquele desconforto, sabe, aquele mal-estar, aquele aperto no coração, sai. Vai viver a sua vida, vai encontrar uma pessoa que você gosta, vai tomar um café com alguém bacana, vai trocar uma ideia. Então, eu reforço, né, a gente tem muita coisa sendo exposta que não é real, e você precisa encontrar a sua verdade e você precisa honrar a sua dor e a sua delícia. E tudo isso é o que vai fazendo a gente crescer degrau por degrau. E hoje eu estou com uma pessoa que vocês gostam muito, e é uma pessoa que é a ideal para nos falar sobre isso, né, sobre esse mundo, sobre um mundo ali que muitas vezes, existe, que as pessoas veem, que as pessoas gostam, que elas curtem, e aí ela vai contar pra gente tudo, dor, delícia. Ela é especialista em 2 áreas muito importantes ali que a gente vai conhecer, então hoje eu estou aqui com a Carol Siqueira. Eba, que gostoso! Obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio especial de Dor e Delícia, Carol Siqueira aí, e tem uma outra Carol que vocês nem sabiam que tem também aqui dentro. Tudo é duo, né? Hum. Muito doido, porque quando eu conheço Paula, eu mal faço ideia de quem ela é e já trago uma forma de tratativa. E quando eu vou conhecendo Paula, eu descubro que ela também foi professora de dança. E que daí as coisas começam a se conectar, e daí eu entendo que a dualidade nada mais é do que algo que a gente precisa para entender por que que a gente tá um na vida do outro, né, que tá tudo conectado, sendo bom ou ruim, dependendo da nossa percepção, ainda assim vai fazer bem no final das contas, né. Isso mesmo, isso mesmo. E, gente, bom, eu tô muito feliz, muito feliz. Vocês sabem da nossa, forte parceria, né, eu ali, compartilhando com a Cá o que é o que eu amo, o que é o meu dom, o que é o que eu posso ali, né, contribuir para o mundo, e a Cá também fortemente contribuindo para mim, tanto para o meu crescimento, porque cada vida que caminha comigo tem um pedacinho de mim. Então cada movimento me ajuda a curar também. E também com os dons dela, né, eu falo que a Carol ela me apoia muito, meu trabalho ele se enraiza depois da nossa parceria, porque muita de todos vocês estão assistindo sabem do que eu estou falando, muita gente é fã de carteirinha da Carol, e hoje eu posso dizer que são os meus clientes, as pessoas que trabalham comigo. Então, nossa vida aqui ó, conectada. Exato. E cá, vamos lá, já vamos começar trazendo o tema, né, eu gosto sempre de buscar, assim, um ponto da vida da pessoa para que ela traga a dor e a delícia. E aqui para cá, eh, vamos falar sobre dores e delícias, ou a dor e a delícia de ser uma figura pública, porque as pessoas pensam muito nos louros disso, né, no status, no que é bacana, mas hoje a Cá vai contar um pouco de tudo pra gente. Gente, eu acredito que quando a gente não tá nesse lugar de exposição, parece que é só delícia. Você vê a pessoa viajando, você fez a abertura dizendo muito bem ali que a gente vai ver muita coisa nas redes sociais, principalmente nesse período de festividades, onde tá todo mundo viajando, curtindo. Caraca, só eu que tô em casa, bate uma bad. E me parece que a vida exposta, tal qual a minha, de um lado você acha: "Uau, ela tem uma parceria de terapia, era uma parceria de roupa, meu sonho", mas eles mal fazem ideia que se eu não tô postando no carnaval, que eu tô viajando o Hulk legal,
a dor dessa delícia é: "Meu Deus, eu tenho que postar, a galera tá esperando de mim. Meu Deus, eu tenho uma coisa que eu não tô mostrando e que todo mundo quer saber, eu tenho que mostrar". Então essa cobrança interna, porque é uma profissão, digamos que não regulamentada, né, não é uma Aham, profissão que você tem direcionamento: "Haja dessa forma que esse é o aham. certo". Então você vai experimentando e tudo que você experimenta que as pessoas consomem, você fala: vou fazer mais". Porém, às vezes a gente não quer mostrar. Então, às vezes, no meu carnaval, Hum. eu só queria deitar, dormir, fazer vários nada, mas tenho que postar em story. Nossa, mas tinha uma publicidade que eu esqueci de falar. Então, é uma delícia ter o contato, o carinho, o afeto, as pessoas que se aproximam de mim, que chegam até você, que chegam até os meus outros parceiros, mas que principalmente é uma responsabilidade que você não tem noção quando você só olha lá o Instagram de todo mundo, tipo: "Uau, como viaja, uau, como é feliz, uau, como sempre tudo dá certo na vida dela", porque o bastidor tá mais entre eu e Paula aqui, que ela sabe do bastidor, do que o que eu mostro de fato. Então, eu acredito que a vida pública traz uma grande responsabilidade de ter que ter mais delícias à vistas, porque por mais que existam dores, houve um período que no período que eu comecei na internet, Uhum, a dor que eu compartilhava de relacionamento tóxico, de ter sofrido agressões, entre outras, histórias tristes que fizeram quem eu sou hoje, traziam muitas pessoas até mim. Então uhum. a dor também conecta, não é à toa que a gente está num país que o jornal é sensacionalista, a gente fica assistindo coisa triste, a gente fica assistindo, atrocidades, então não é à toa que a gente se conecta com esse tipo de tema, mas é pesado. Então, É, é uma dor que não se torna delícia no caso da vida pública, se torna, na real, um peso que é. você trouxe um enredo da sua existência sendo essa dor, então você tem que manter. Porque o que parece é, se você pegou uma bandeira, você vai ficar segurando ela até o resto da É vida. cruel, né? Eu Cruel. vendo você na transição, quando você fala da sua transição de carreira, Hum, eu enxergo um pouco do caminho que eu estou traçando e talvez inclusive isso tenha me aproximado de você, uhum, e aí a gente não sabe quem, como e quando, mas que faz sentido quando eu vejo você falando da sua dor e delícia de estar nesse período de nova consolidação profissional, de transição de carreira, uhum, mostra como exemplo pra gente que está aqui fora assistindo só o uhum. lado bom, o É. quão bom pode ser passar pela dor também, né. É, não. E ó, a Cá trouxe uma coisa muito importante, né. O enredo que a gente conta da nossa vida, isso para todo mundo, né, porque a Cá conta de forma pública, eu também de forma pública um pouco menos, né, mas a Cá, ou qualquer pessoa que se expõe acaba falando e mostrando mais a vida. Mas você que tá aí, né, você que tá em casa, você também, você tá projetando alguma coisa, num bate-papo num café, numa conversa de família, você também tá, mostrando a sua dor, a sua delícia, você também tá, se expondo, né. Só que quando a gente vai pelo caminho de pôr mais a dor do que a delícia, a gente tem reflexo, no corpo. A gente traz para nós, além da energia que circula, a gente traz químicas, né, que a gente vai jogando ali na corrente sanguínea, que a gente vai fazendo, e daqui a pouco a gente adquire doenças. É uma bandeira que eu gosto muito de levantar, uma coisa que eu falo muito no meu perfil ali, de que, nenhuma, absolutamente nenhuma doença que alguém tem, desde uma dor, apenas uma dor de cabeça, uma situação no corpo, uma alergia, qualquer coisa assim, todas elas nascem, primeiro do mental, depois se torna emocional e depois vai se tornar físico. Então, se a gente não cuida, né, a hora que a gente vai expor, a gente põe a dor, só que a hora que eu falo, a primeira pessoa a ouvir sou eu, e aí o meu Uhum. corpo começa a trabalhar por aquela dor, né, Cá? É muito louco, porque a psicossomática que eu tive exatamente no período que nós estávamos iniciando o nosso processo terapêutico, Uhum, eu tive a psicossomática de desidrose. E daí na minha cabeça: "Ai, é porque um dia eu fiz, bronzeamento artificial. Ai, é uhum. porque eu tenho alergia a alguma coisa". Não era, gente. Passou aquela fase desafiadora, aquela dor em específico que eu passara, e a desidrose some. E agora, o que me faz entender o autoconhecimento certamente contribui, mas eu me observo. Então, quando eu falo, assim como você trouxe, o corpo sente, sabe aquele arrepio diferente, aquela Aham. dor, aquele frio na barriga que nem é da montanha-russa.
e no dia seguinte uma desidose que coça aqui, caraca, apareceu do nada. É. A gente estava alimentando ela, né, então é muito real, mas eu acho que poucas vezes a gente consegue observar para se dar conta. É, até porque quando chega no corpo físico, aí muitas vezes a gente precisa mesmo dos medicamentos, de tudo que é físico, tudo que tá aqui, né, já nesse plano. Então, é mais difícil o trabalho contrário, de observar por que será que veio, do que o trabalho de antecipação, do autoconhecimento, buscar neutralizar. E o que a Ká falou, o corpo, ele mostra tudo pra gente. Eu falei isso no começo aqui também, a frase ali, a introdução que eu fiz pra vocês. Cara, o corpo mostra, você vê uma coisa ali, você vê uma foto, você vê né, vamos falar de rede social, vê um comentário, vem um mal-estar. Só que o que que a maioria das pessoas fazem, todos nós, né, mas a maioria continua fazendo, vê mais. Não, então Aham. espera aí que eu vou olhar mais um, eu vou ver se no dia anterior também era, eu vou olhar. Sim. Não, gente, o caminho é o É tipo contrário. stalkear ex, né. Você fala: "Meu Deus, ele tá com É, outro. Espera aí, deixa eu ver qual é o Instagram dela". Quando é, você vê, você tá num looping que você sabe quem é a mãe da menina, a avó da menina, é. e você não tinha nem que estar procurando o que seu ex tá fazendo, quem dirá a menina. E aquele período que você ficou, pensa assim, né, a mente ela não entende, né, ela não sabe o que está acontecendo aqui fora. Então, ela só vai sentindo. Nossa, um alto nível de estresse, nossa, um período deve estar doente, deve estar mal, então espera, aí começa uma briga química no corpo, um monte de coisa. Então, gente, no fundo, né, o que eu quero trazer, o que a gente quer mostrar para vocês é, se observa e vai buscar bons lugares, bons ambientes, se cuida aí. E aí, cá, falando ali, né, voltando um pouquinho na dor e a delícia ali da figura pública. Vamos pensar assim, né, tudo que você falou muito disso, né, dessa construção que você fez, da narrativa que tem ali. E aí eu quero entender, em que momento que começa a troca dessa narrativa da dor que inclusive, vamos deixar isso bem claro, não era ruim. Muita gente vinha e se curava também com a K. Mas, né, via todo aquele a sua história, se conectava, e aí você buscando as curas, os processos, os tratamentos, a pessoa acabava indo também. Mas teve um momento, né, Cá, eu também te acompanhando, teve um momento que você passa a falar da dor em segundo plano, né, você Uhum. começa a falar do que a dor fez com você e que ajudou a elevar, mas a dor fica em segundo plano. Como foi ali? Conta pra mim. Eu acho muito doido a construção da narrativa, porque até então eu não tinha estudado marketing, não podia Aham, te dizer que isso foi de caso pensado, que eu construí a narrativa porque eu queria um propósito final. aham. Era por acontecência mesmo, a vida me trazendo as experiências, e eu acredito que a minha geração vem com a internet como uma válvula de escape, Uhum, diferente da atual que já nasce com ela na mão, então é tipo uma extensão de si. Para mim era: "Poxa, eu não tenho coragem de falar para minha mãe que eu sofri um abuso, não tenho coragem de falar para minha amiga, porque é estranho você reconhecer isso", porque no uhum, começo de um abuso, na verdade, você nem sabe se era. Será que era minha culpa? Será que o rapaz que fez errado? Primeira vez que eu escolhi compartilhar com milhões de pessoas que eu não fazia ideia que era milhões, pra mim era meu celular. Que é um gapzinho, inclusive, para quem tem dificuldade de falar com câmera, né. Eu não penso nas pessoas que estão lá, eu só aham. quando vi, deixei sair. Então as pessoas acompanhavam e se conectavam, porque infelizmente é uma história que se repete Uhum. com muitas É. pessoas. Todas as dores se assemelham em algum ponto, né, não é à toa Uhum, que a gente está conectado o tempo inteiro. Então eu comecei a compartilhar essas dores com o intuito mesmo de desabafo. Eu não estava pensando que as pessoas iam se conectar, me procurar uhum. para desabafar e pior, acreditar que eu ia solucionar. Pior ou melhor, porque de alguma forma eu acreditei nisso Isso. também. Hum, Então começou a construir o meu propósito, que eu nem sabia o que era de fato. Que era contribuir nesse momento de compreensão do que era a minha dor, que quando eu ajudava o outro, eu ajudava a mim mesma. É tal qual quando você ensina, né, você está uhum, ensinando, você está aprendendo de novo, porque você viu a uhum, primeira, você está vendo a segunda, enfim. E aí, quando eu começo a falar para as pessoas como eu me curei, a priori, com a dança, porque se você dança tem muita gente que fala que a dança é terapêutica, né, não é aham, terapia, mas é terapêutica. Hoje eu prefiro a terapia falada, porque aí eu racionalizo ali, eu tenho essa necessidade, eu, Carol. Mas uhum. eu acho que, de acordo com cada etapa da dor, você não precisar falar e você só: "Ai, tô sentindo uma coisinha gostosa aqui que é dançar", já ajuda. Isso. Então Instituir, né. e aí eu acho que as pessoas começaram a ver que funcionou pra mim,
Ia fazer aula de dança, ia fazer aula de dança. E daqui a pouco minha sala estava cheia de mulher que antes de dançar queria me contar por que que ela estava lá. Então, teve um dia que foi esse gap que você me perguntou. Todas as aulas de dança, geralmente eu começava dançando, tudo certo. Aquecimento, sensualista. Um dia eu comecei diferente e propaguei esse formato. E aí, desse novo formato, um dia eu cheguei: "Gente, então, ó, começo a aula assim, por que que você tá aqui? O que que te fez procurar a dança? O que que faz sentido no meu trabalho com a dança que você tá procurando?". E pela primeira vez uma mulher chorou na sala, porque aí ela trouxe a história dela da necessidade da dança. "Olha, eu não me sentia bonita, eu me sentia morta", ela usou essa palavra e isso foi muito pesado pra mim, Uhum, porque eu já me senti nesse lugar, só que eu não tinha coragem de falar dessa forma. Então uhum. quando conecta a história, eu acho que por isso tanta gente se conecta comigo na internet, porque você se sente pertencente àquela história, você É. fala: "Cara, eu sei o que você tá falando". Então ela falou que tinha passado por um câncer, onde ela perdeu a mama, e ela não se sentia mais viva nem mulher. Mas que ela colocou a prótese, e é na aula de dança que tinha sido a primeira vez que ela se tocou, porque eu falo: "Gente, pega, é seu e não sei o quê". Eu era muito mais escrachada, assim, ainda sou, mas naquele momento pegar na teta pra mim era a coisa mais normal, Uhum. e as estimulei sem ter consciência da possibilidade de tocar num tema tão sensível. Quando essa mulher começa a chorar na sala, me arrepia. Quando essa mulher começa a chorar na sala, me cai, assim, uma responsabilidade. Eu não posso deixar essa mulher chorando e falar: "Pronto, gente, agora dança, Olha. disfarça". Ali nasceu uma responsabilidade de, quando eu falar com a dor, eu tenho que saber onde eu tô colocando o dedo nas pessoas. É uma ferida que ainda está aberta, eu estava chorando. Então, a partir dali, veio o mastermind, veio o É, que projeto que eu coisa. te convidei com o workshop O de Dia das mulheres, Mulheres. do Dia das Mulheres. Então, ali eu comecei a me responsabilizar sobre o que eu estava cativando nas pessoas, Uhum, porque dividir minha dor como desabafo, estava ok. Quando eu uhum. comecei a ver que eu despertava a dor no outro e com isso a necessidade de cura, mas eu não tinha as ferramentas de cura, Tá. eu comecei a falar assim: "Ó, tem um pessoal aqui que eu conheço, espera aí que eu vou trazer". Chama a Paulinha, chama a Jaque, todas Aham. as outras pessoas que em algum momento contribuíram com a minha melhoria emocional, psicológica, para desenvolver isso. Então eu acho que o gap foi ver que eu toquei a dor da outra pessoa. Olha, que lindo. E ó, vou aproveitar isso para eu gosto muito de contextualizar, porque a gente tá aqui do lado de cá gravando, porque faz parte do nosso trabalho, mas quem tá do lado de lá, você que tá assistindo, é igual, né, você só não tá na frente ali talvez de uma câmera, mas você tem pessoas que te cercam. E olha que legal a mensagem que a Carol trouxe. Às vezes você não sabe como ajudar exatamente, né, às vezes você tá lá, você percebe que a sua presença, seu jeito de viver, o seu comentário, a sua conversa, ativou algo em alguém. Eu não sei como ajudar, mas eu sei, indicar os caminhos. E muitas vezes, cá, as pessoas não fazem isso, né, numa conversa, né, não tô nem falando de um processo terapêutico, mas às vezes uma conversa, às vezes a pessoa, ela tem uma solução, uma conversa corriqueira de casa: "Ah, eu lavo a roupa de um jeito". Eu sei uma coisinha que pode melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa e por algum motivo inexplicável, né, pra vocês, eu que estudo isso eu entendo, mas por algum motivo quase inexplicável, eu não falo. Eu não conduzo, eu não faço link, eu não digo eu não preciso ir lá lavar a roupa da pessoa, mas eu posso Uhum, falar pra ela: "Olha, tem um jeitinho melhor de fazer", que é o que a Ká fez, quando ela percebeu ali que ela estava ativando ali uma dor, mas ela também já tinha tratado a dor dela, eu não posso tratar isso, mas eu posso falar quem trata. uhum. E inclusive até no mastermind foi muito bonito, né, porque, o mastermind que nós fizemos 2 anos atrás, né, Sim, mastermind é master mulheres. foi mastermind de mulheres que a gente fez, É, né. mastermind mulheres, a gente reuniu Foi, mulheres para trabalhar presente, passado e futuro, para quem não foi, sabe o que a gente tá trabalhamos falando. é verdade, muito bom. Então nós fizemos um evento, né, e levamos, presente, passado, presente e futuro, onde a gente olhava passado com as técnicas que eu utilizo de reprogramação, a Carolzinha trouxe o presente a partir da dança e foi lindo, né, Cá, Foi muito porque gostoso. as mulheres ali, elas, mulheres se emocionavam, choravam ali sem falar nada, sabe, ela estava vindo de um outro lugar. Quando a gente trazia ela para esse presente, a Cá conduzindo ali o presente,
e um tocar e uma sororidade, né, porque as mulheres ali, só o fato de uma às vezes tocar na outra, na proposta que a Carol trouxe, fez com que elas sentissem uma parceria, assim: "Olha, eu te vejo, né, eu vejo você", sem Sim. falar nada, uma palavra, né, Cá. Gente, Ai, que lindo, né, eu também. será? Às vezes um tocar, assim, da outra para fazer um giro numa proposta que a Cá falou, aquela mulher se emocionava, né. E aí, e a Jaque, maravilhosa Jaque, que falou do futuro, né, com toda a projeção, toda a cocriação, que é o que a Jaque traz muito. E aí, né, naquele momento, quando a Cá faz esses processos, ela mostra o caminho das pedras, né, ela fala: Uhum. "Cara, então vem comigo que eu vou te falar por onde ir". E daí vai quem quer, né, vai se tratar, se curar, se ajudar quem quer, mas como as pessoas confiam muito na Cá, foi por isso que eu falei que a nossa troca é muito importante para mim também, porque eu contribuo com os meus dons, mas a credibilidade, falando para você inclusive, Cá, a credibilidade que você passa, assim, essas mulheres elas estão tão conectadas a você, que quando elas vêm para mim, ai, eu tenho vontade de abraçá-las do jeito que eu tenho vontade de te abraçar. Elas Aham. vêm prontas, elas vêm confiando muito em mim, assim, sabe, "Olha, você é a minha esperança e espero Uau. corresponder", né, vocês me contem aqui no comentário, inclusive, se estamos correspondendo, se eu correspondendo no decorrer do tratamento, e a Cá quando fala de mim para vocês. Mas é isso, ver as mulheres, as vidas sendo transformadas é muito lindo. Mas, como eu falei no começo, qualquer coisa que você tenha na sua vida, que você sente que você pode contribuir um pouquinho para a vida do outro, faça, é de graça, né. Não, e acolhe um lugar nosso, porque se Aham, uma vez eu sofri, se uma vez eu passei por dores, em algum momento alguém me estendeu a mão, quando eu posso fazer isso por outra pessoa, preenche um lugar em mim que possivelmente não seria preenchido de outra forma, porque você se sentiu acolhida, falar obrigado parece tão pequeno quando era uma dor tão grande, e quando você ajuda o próximo é como se falasse: "Nossa, fiz meu lugar", aham, entendeu? aham, E eu acho que dentro da dança as ferramentas que a dança me proporcionavam não alcançavam esse descanso de alma mesmo, sabe, de falar: "Cumpri meu papel na vida dessa pessoa, eu consegui de fato ajudá-la". Eu aham, sei que a dança tá mais próximo de um analgésico, sabe, tipo de aham, você, tipo: "Ah, calmei a dor aqui", mas chegando em casa a gente sabe que ela ataca de novo. Mas eu sei que existem outras ferramentas e quando eu consigo intermediar essas ferramentas, é como se eu falasse: "Aqui deixa o meu trabalho, moça, você segue aqui", que nesse caso moça é Paula, "segue aqui esse trabalho, porque a minha parte eu fiz". E aí eu acho que a gente tem essa egrégora, principalmente do Mastermind, onde a gente pôde juntar as nossas ferramentas e ver o quão funcional é para a vida de tantas mulheres. Ainda hoje, depois de um ano, muita gente vem me trazer feedback, que ainda está com você, que está com o Jaque, que está uhum. se desenvolvendo, que está fazendo meu curso. Então, é um prazer, assim, poder contribuir com o outro nesse lugar. Você está falando, seja pequeno, seja grande, você contribui, se sente pertencente ali a uma coisa maior do que você. Ai, que lindo, gente. Então, ó, todo podcast eu falo que ele acaba naturalmente sendo direcionado para algum lugar, né, então, lá o primeiro a gente teve ali uma conexão muito forte, foi o da Lu, se você não assistiu, tá aqui no canal do YouTube, você vai encontrá-lo. Então no primeiro, a Lu falava muito dessa conexão consigo mesmo, né, dessa, conexão também com algo maior para te direcionar o caminho específico. No segundo podcast que nós fizemos com o Gustavo, a gente falou muito da esperança, né, do acreditar, né, nesse esse lugar que a frase comum que é: "Põe o pé que Deus põe o chão". Então Uhum. naquele episódio a gente pôde trazer muito isso para te incentivar. E nesse da cá, eu acho que vem muito nesse lugar, assim, de como nós estamos todos conectados, né, como um movimento, um pequeno movimento que a gente faça vai ressoar, sabe o universo que todo mundo adora Uhum. falar? Vai ressoar no universo mesmo, sem É exageros, isso. porque uma pessoa que está conectada com a outra, que está conectada com a outra, aí você, às vezes, fez uma pequena ação que ajudou no processo de cura, tá, gente? Porque quando a gente fala cura, se a gente se curar, cuidado, porque se a gente se cura muito rápido, a gente sai desse planeta. É. Então é um constante processo de cura. Mas quando você apoia uma pessoa e torna a vida dela um pouquinho melhor, ela vai ser um pouquinho melhor com a filha dela. E aí a filha dela vai encontrar a sua filha na escola. E aí vai ser Sim, bacana com a sua filha ao invés de ser agressiva. Então, sim, assim, é uma teia. Tá sim. todo mundo conectado. Então,
faz a sua parte, a gente vai fazendo a nossa aqui, e aí, assim, a gente vai chegar nesse mundo aí muito melhor, né. Eu acho que isso conecta muito com o lance de nós nos sentirmos solitários de certa forma, né. O Aham. mundo hoje parece que está tão conectado que quando a gente olha para o lado a gente está Tá sozinho. sozinho. Então, na dor a gente se sente sozinho, porque como eu disse do abuso sexual, você tem vergonha de falar. Hum, Então, às vezes você se sente tão sozinho que sua maior companhia é uma pessoa digital, hum. que você nunca viu pessoalmente. Então, eu acho que essa oportunidade de conhecer pessoas que contribuem com a cura, certamente faz com que as conexões se propaguem, que aí é o que você falou da filha, da escola. A gente Nossa, consegue ajudar, mesmo sendo você uma pessoa low profile, que nem quer aparecer para ajudar ninguém na internet falando, mas numa conversa informal que você tem na hora do almoço, você consegue passar também essa ideia. consegue. E é isso mesmo. A diferença do digital é que ele é escalável, né, assim, vai para mais pessoas, acho que é isso. Mas é você aí do seu jeitinho, olhou para o lado, encontrou alguém, conectou, tá fazendo a sua parte. Ah, e vamos falar de uma coisa bacana, de mais uma coisa bacana? Hoje, né, eu falo para quem quiser ouvir que um dos pilares do meu processo é o faça um bom dia. Hum. Eu acredito muito numa manutenção do que a gente enquanto você está num processo terapêutico, numa jornada ali, num tratamento, sempre muito, né, é tudo Deus, é muito, parece que a vida transforma, mas depois vem a vida viva, vem a vida Uhum. real. E aí eu falo que esse pilar, ele é um dos mais importantes, porque é o que fica com você depois. E o meu Faça um Bom Dia é inspirado em um livro, que eu acho que você Ai, que gosta eu muito, amo! no Milagre da Manhã. Conta pra gente, qual é essa história com o Milagre da Manhã? Cara, eu vivo o milagre da manhã. Tipo assim, eu amo, entenda vocês, gente, é meu jeitinho, eu amo acordar cedo. A minha felicidade é acordar antes do despertador, que louco. Ah, Porque pra mim, no período que eu passei essas fases ruins, junta com algumas perdas relevantes de grandes pessoas da minha vida, amigos, familiares, junta mais com pandemia, hum, eu falei assim: "Desisti da vida". Afundei, depressão, vontade de agir contra mim mesma, muitas coisas que me levaram ao fundo do poço, coisas que eu contribuíra inclusive para que eu estivesse no fundo do poço e não via mais jeito. Mas eu acho que tem um negocinho, assim, uma faísquinha dentro da gente que a gente pode chamar de propósito. Essa faísquinha me fazia tentar alguma coisa diferente. Então, às vezes eu acordava cedo e ia treinar, às vezes eu ia acordar cedo e ia escrever, às vezes eu ia acordar cedo e ficava entediada, e aí: "Não, quero ficar triste". Mas um dia eu ganhei o livro Milagre da Manhã. Bum, cabeça. Existem poucos e muitos momentos que fazem essa ruptura. Poucos eu digo porque a gente não se dá conta. Muitos porque todos os dias tem uma ruptura de quem nós éramos para quem nós estamos nos tornando. E quando o milagre da manhã chega na minha vida, eu falo: "Nossa, então o que eu faço, na real, é uma manutenção para hum, que eu não volte ao fundo do poço". E hoje eu me sinto, com o perdão da expressão, a cadelinha do milagre da manhã. A gente fala cadelinha quando é tipo assim, que nem o meu cachorro que me acompanha em fica todo pertinho. canto. Aham. Eu acompanho o milagre da manhã como se fosse o meu mantra pessoal. Então, o Milagre da Manhã basicamente é um livro que eu sugiro que você leia. Acordar cedo é um dos tópicos que ele sugere, mas me faz me sentir, primeiro, produtiva, viva, com energia, me faz me sentir importante para mim mesma, que eu acho que é a manutenção que eu moro em São Paulo, então em São Uhum. Paulo tudo é corrido, todo mundo tá com pressa, você anda na rua, você nem olha para o lado porque você tem que chegar em tal horário, o ônibus tá cheio, tem muitas coisas acontecendo o tempo inteiro e que poucas vezes você fala: "Que é isso aqui que eu tô sentindo? E essa coceira aqui? E essa dor de barriga que do nada me deu?". Alguma coisa que você tá negligenciando, alguma dor que você deixou de olhar. Então, eu passei por alguns momentos desafiadores que o milagre da manhã veio como, de novo, uma solução. Eu ia dizer um analgésico, mas nesse caso foi uma solução mesmo, Aham. porque não só adormeceu o problema, solucionou. E eu me sinto a cadelinha que eu falei hoje, porque se eu não faço o meu milagre da manhã, eu me sinto devedora comigo mesma, Aham. porque Fica tá bom, mal. então eu tô atendendo o aluno, eu tô dando a aula, eu fiz a terapia, eu dei a consultoria, mas e eu? Que hora que eu existi no meu dia? Hã. Eu não existi. Então,
todos os dias, independente de eu ter que trabalhar cedo, eu tenho 1 ou 2 horas que é para mim, para eu escrever sobre como eu me sinto, para eu treinar e me sentir viva e cuidar do meu corpo físico, porque ele também é importante. É o veículo, né. Então não adianta a gente achar: "Uau, agora que eu tô fazendo terapia, tô muito saudável, deitei na cama, quando eu chego, vou comer uma barra de chocolate". Cuidar do corpo físico é Uhum, tão importante quanto, e o milagre traz 6 exercícios, né, e aham. dentre deles eu amo todos eles e cada horário do meu dia que eu tenho livre, eu aplico um pouquinho. Ai, que bacana. Milagre da Manhã, gente, leiam, né, busquem aí e leiam, quem ainda não leu, porque eu acho que hoje tem bastante gente, né, que já tá conhecendo e tal, e isso é lindo, mas a gente fala muito isso, falou acho que até em um dos outros episódios, que é assim, quando você, começa a viver, acorda, né, acorda para essa vida, quem começa com o seu dia? O que que começa? Que notícia começa com se você não se cuida, se você não tá desperta ali, você deixa a primeira notícia do dia começar com o seu dia. Você deixa a primeira cara feia de uma pessoa começar com o seu dia. Ou às vezes você fica à mercê de uma boa notícia, às vezes o dia começa bem, mas assim, por acaso você viu algo que te deixou bem, você comeu algo saboroso. Mas tá, e se você foi lá e comeu algo que não estava tão bacana, não estava tão saboroso? Aí acabou o seu dia? E tem muita gente que gosta de falar isso, né? Ai, acabou meu dia. Nossa, logo oito Não, da ó, manhã acabou o começou meu dia. chutando sem querer a quina do sofá, É, xingou o mundo inteiro já, é. tá puto. E o milagre da manhã, ele diz que, assim, a primeira hora do dia, o que você faz na primeira hora do dia vai se repetir por todas as outras. Então olha o tamanho, né, olha o tamanho da potência dessa hora do dia. E lá tem uma sugestão de horário para acordar, mas é como a Cá falou, não necessariamente você precisa seguir o horário e tal, é que é muito prazeroso, né, é Eu muito amo. gostoso acordar, assim, eu falo que para quem gosta, né, dessa pegada de acordar 5 horas ali, legal, porque parece que o dia inteiro tá e aquele silêncio é um silêncio diferente do silêncio do dia, né, é uma Sim, porque as energias também estão ladas, estão baixas, estão dormindo. Então, tem algo a mais. Se você nunca experimentou, experimente acordar é um dia bom, 4, 5 horas, um dia que seja. Vai lá, vai sentir essa atmosfera, tem coisa diferente é ali. bom. Mas não quer acordar tão cedo? Acorda meia hora, 20 minutos antes para ter um momento com você. Quando eu também tive essa experiência, uma das grandes dos momentos mais importantes da minha vida, assim, foi quando eu comecei a praticar o milagre da manhã, e eu já tinha passado pela reprogramação, pela hipnose que eu conto pra vocês, porque eu passei pelo meu processo, porque eu tinha pânico de agulhas. Quando eu começo então lá antes do milagre da manhã, vou fazer um tratamento com a hipnose, aí começo: "Opa, existe um autoconhecimento, que é esse negócio de autoconhecimento?" Por quê? Uau! As pessoas que caminham comigo, Cá, eles têm uma característica de ser muito parecido comigo no racional, racionalizar tudo, achar que vai dar conta. Porque nós, eu chamo de pensadores, né? Pensadores. Pensadores viveram infâncias onde eles tiveram que se defender. Mulheres e homens, não é assim? Sim, Teve que sobreviver. sim. Então eu aprendo a sobreviver sozinha, eu dou conta disso. Aí até o autoconhecimento chegar, você fala: "Ai, não preciso não, terapia, Uhum. ih, gente, ai, não tenho paciência". São as falas que eu ouço. "Ai, não tenho paciência, ai, fui em uma sessão e voltei, não voltei nunca mais, porque pra mim não faz sentido". Sim, Claro, né, a pessoa foi treinada a se virar sozinha. Só que tem uma hora que a própria vida faz com que a gente tenha que ir. E o meu momento de ir procurar o processo de terapia foi porque eu queria ter filhos e eu tinha um pânico de agulhas. E aí eu falava: "Cara, como é que eu vou fazer esse negócio?" Porque eu sei que vai vir exames. Imagina, eu sofrendo demais a ponto de desmaiar, assim, na minha adolescência eu desmaiava quando eu ia uau, tirar sangue, fazer qualquer coisa, eu desmaiava mesmo, me encontrava que embaixo da mesa ali. dó. E eu falava: "Como é que eu vou fazer esse negócio agora? E como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou segurar uma criança depois pra levar na vacina e tal?" Caraca. E aí vinha um monte de pensamento, né. E aí no processo de terapia, eu descobri que eram questões emocionais da infância Sempre é, relacionadas a sempre aquela é. história toda, né, que a gente sabe, quem tá assistindo passa pela reprogramação, pela reprograma-se também entende. E aí, eu fui entendendo ali todas as minhas questões e tudo mais. Então, legal, já estava num outro nível, já estava expandindo a consciência. Aí veio essa etapa do milagre da manhã. Fui apresentada por uma pessoa muito querida também, comecei a fazer ali o processo.
E na época os meus aí já tinha corrido a vida, já tinha tido filho, eu tive os gêmeos, e eles eram pequenininhos, eles tinham 7, 8 meses, então a vida estava uma bagunça, assim, aquela bagunça boa, mas uma bagunça. Aham. Então quando eu acordava às 5 da manhã eu falava: "Gente, é tudo meu aqui, esse horário é meu, Eu esse cômodo é posso. meu, tá todo mundo dormindo, a casa inteira dormindo". Então foi nossa, pra mim, assim, eu lembro que eu ia dormir, vê se isso não aconteceu com você, eu ia dormir pensando na hora que eu ia acordar já, eu ia dormir pensando: "Ai, nossa, daqui a pouco eu vou acordar e vai estar uma Meu delícia, momento. meu momento". Aham. Então esse é o convite, né, Cá. Você vê, foi de uma forma pra mim, de uma forma pra cá, mas no fundo é isso, é um véu que cai, né, que você fala assim: Sim. "Oh, o meu momento". É, E aí vem do passos todos que eles sugerem, se você faz um, você já sente o seu dia diferente, já sem tá em dúvida. outro lugar, enquanto o mundo tá acordando, você já fez, já foi, já viveu, Sim, aí o que você vai viver, né, nas outras horas do dia é só complemento. sim, sem dúvidas. Eu acredito que algumas pessoas que não despertaram para essas importâncias, porque tem Uhum. gente que vive no automático. Eu, por Aham. muito tempo, vivi assim. Mas quando você descobre, não é nem por acordar cedo. Talvez você Aham. possa dormir mais tarde. Vamos supor que, sei lá, você trabalha de madrugada e aí você vai dormir mais tarde. Eu acho que é pelo tempo de qualidade, já que a gente fala tanto, né, sobre ter tempo de qualidade para o outro, para si. Porque, É, sei lá, você descobre que você tem uma coceirinha diferente quando você passa o creme no joelho. é, Você descobre que a pequenos tua pele prazeres. é cara, você descobre quem realmente você é. E aí Uhum. o autoconhecimento parece uma falácia só de autoajuda, de forma geral, dependendo do quanto você está presente na sua própria vida, mas que quando você para contemplar a sua vida, você começa a se cuidar mais, você Uhum. começa a automaticamente cuidar do outro. Então, repara, quando você está muito estressado, você acaba vomitando nos outros. E o oposto é verdadeiro. Então, É. por um tempo, pelas dores que eu passei, eu sempre estava descontando, descontando, descontando. Uhum. Estressada, Carol. Parecia uma eterna adolescente. E quando eu tive acesso a essa forma de olhar a mim mesma, automaticamente as relações também melhoraram. Que lindo. E a gente comemora, né, Cá, cada Muito, movimento, meu né, é Deus, tão porque do gostoso. nada tá melhor com a tua mãe, tá melhor com o teu namorado, tá melhor com a vizinha que você viu, sabe, que ela botava a música no talo. Agora você fala: "Ah, é". Então acho que fica mais tolerante consigo, com os outros, leva a vida num outro olhar. É. E aí, né, papo para outro momento, mas quando você emana isso, volta, né, Sim. aquela energia volta. Então, esse exemplo de uma vizinha que talvez faça ali um barulho e tudo, mas quando você não entra nessa frequência, nesse estresse, naturalmente a vida ajuda, sabe. Ai, daqui a pouco você se muda, ou a vizinha se muda, ou a vizinha também percebe, aí então tem uma mágica por trás, mas o primeiro passo tem que ser dado. Uhum. Então, é uma sugestão, né, nossa ali Sem da dúvida. leitura do livro, e é o que a Cá falou, que eu gosto também de reforçar. O "Faça um bom dia", né, que é o meu jeitinho de contar o milagre da manhã, é isso, às vezes não dá para ser no primeiro horário, mas faça em algum momento e só aquilo já te leva para um astral diferente, para um lugar diferente. Aí você fala: "Opa, então meu dia começou às 3 da tarde, tá tudo bem". Começa o seu dia energético, né, o seu dia Aham. astral começa quando você se conecta com você um pouquinho. Conectei? Nossa, aí parece que você vê coisas que não via, ou deixa de ver coisas que Sim. não, né, que estava vendo ali, que estava latente. Então, gente, bora procurar, bora ler, vem conversar comigo, a gente faz o Faz um Bom Dia, eu explico pra vocês. Perfeito. Tá, e vamos um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, gente, estamos começando a descer a ladeira, caminhar para o final, eu quero ouvir o Ah, "ah". já. Eu falei, cara, no outro que um dia eu quero que o podcast seja com plateia, mini plateia, Ai, sabe. Não vai ser uma seria delícia? lindo, sim. Ai, a minha vibração, eu falei pra todo mundo escrever, vocês escrevam também aí, que um dia vai ser com plateia, a gente vai ter uma galerinha do bem, não Eu precisa ser acho muito, legal. e aí a gente vai ouvir "ah". Sim. Não, e vem pergunta e vem interação. É, isso mesmo. Mas agora, eu quero saber a dor e a delícia de uma moça, que não sei se vocês conhecem a Carol Siqueira, Sim. mas eu quero saber a dor e a delícia da Caroline Oliveira, Essa certo? daí é uma outra moça É outra moça. que não aparece muito na rede Hã, social, ela já é hã. mais low profile, ela tem um lado tímido que talvez a Carol Siqueira nunca experimentou, e essa dualidade
Uma vez eu assisti aquele filme Fragmentado, que existem várias personalidades dentro de um homem só. Eu falei: "Gente, isso aí parece com um negócio que eu sou", mas que a gente não nomeia. E aí, estudando autoconhecimento, me aprofundando mais sobre as grandes personalidades que se desenvolvem, com uma persona. Uhum, Recentemente, inclusive, eu trouxe nos meus stories falando sobre a Beyoncé tem a Sasha Fierce, uhum. a Larissa tem a Anitta, a Gisele Bündchen tem a Ela. E se a gente olhar, por exemplo, para Gisele Bündchen, ela em essência é um mago ali da natureza, namastê, comida que arranca da terra. E ela, Gisele Bündchen, ela desfila, poderosa, rica, dourado, cabelos loiros ao vento. São 2 personalidades completamente, por mais que convivam e coexistam no mesmo corpo. E eu me senti por muito tempo não conectada a quem eu era, então eu pensava que eu era uma farsa, É, eu uma pensava que eu fraude estava aí de mentindo para as pessoas, que eu não sou nada disso, porque na dança eu consigo sustentar essa energia quantas horas eles quiserem, mas quando eu chegava em casa eu não tinha nem um pingo dessa energia, eu falava: "Sou falsa, nossa que mentirosa". E o autoconhecimento vem para tirar esse peso. Não é falsa, não é mentirosa, não é outra pessoa, é simplesmente quem a gente aprende a ser, se desenvolver a ser no que precisa ser feito, né. Então, a Carol Siqueira, eu acho que nasce ali da necessidade de eu falar das minhas dores e de principalmente superá-las. Meu Deus, como que eu faço com isso que tá me engasgando? Coloquei pra fora, nasceu Carol Siqueira e ali um grande desenvolvimento para ajudar outras mulheres de ter um propósito voltado a esse mercado. Mas a Caroline Oliveira, que minha mãe me chama, que meu irmão me vê, que minha sobrinha me vê, cara, é uma coisa que eu não experimento nunca quando eu estou nos holofotes. Eu posso ser vulnerável, porque a Carol Siqueira é forte, aham. mas a Carol Oliveira, ela é vulnerável, ela quer colo, ela quer descanso, ela gosta de cozinhar. A Carol Siqueira é trabalho, foco, meta. A Carol Oliveira, ela senta, ela come um doce assistindo uma comédia romântica. A Carol Siqueira, ela quer desenvolvimento pessoal a todo momento, ela quer crescer, ela quer ganhar dinheiro. E eu acho que isso é uma coisa que motiva a gente num fogo interno mesmo, assim, da gente falar: "Cara, eu preciso ser alguém melhor", mas que quando pesa, a gente tem que voltar na essência. E o legal é que depois do processo que nós iniciamos, assim, eu tenho muitos anos de terapia, desde os 15 anos eu estou em terapia em diferentes abordagens, mas quando eu começo com você e com a Jaque, que a Jaque me fala: "Você não é uma personagem, é você, e Uhum. que você me tira esse peso". Paulo, você me falou uma vez, assim, que as 2 pessoas eram eu, e se eu não conseguia enxergar isso, aí eu tipo: "Não, eu sou uma personagem". Não é! E cada vez mais com o processo eu vi o quanto essas 2 pessoas é uma coisa só, que uma não anula a outra e que se uma não estiver presente na outra, essa daqui uma vai acabar se perdendo, porque quando a Carol Siqueira tá nesse lugar de empoderamento, de força, de, querer comandar o serviço e chega uma mulher e chora, se a Carol Oliveira não tá presente, eu não sei acolher essa mulher, eu fico sem estribeira. Então, cada vez mais essa minha sensibilidade, esse meu lado filha, tia. Eu descobri que eu gosto de criança sendo a Caroline Oliveira, porque a Hum. Carol Siqueira, ela quer resultado, criança que chora: "Socorro, sai daqui". Convivendo com meu cachorro, meu Deus, como a Carol Oliveira é feliz. Do nada eu tô segurando meu cachorro que nem um neném, assim, eu falo: "Gente, isso daí é o universo conversando com você, Carol". Então, eu acho que hoje eu entendo a completude que essas 2 personalidades fazem com que eu enxergue melhor o mundo, as minhas relações e principalmente seja mais humana. Porque quando a gente tá muito no foco do crescimento, dinheiro, sucesso e tudo que a gente vê através disso aqui, a gente se perde. Aham. O que é positivo por um lado, que você vai obter Uhum. resultados, mas sabe aquela felicidade que chega e não alegra? Genuíno. Ah, sim, Se sim, chega e não não venha alegra, é porque aham, você não está conectada à sua essência. hã. Quando é genuína, que aí é onde a gente teve a fusão e de fato você está completo sendo quem é. Então a Caroline Oliveira é quem eu sou em essência, e a Carol Siqueira é meio que o escudo que vai lidar com qualquer problema, com qualquer situação, tal qual o que você disse de nós sermos pensantes ali, crescer com uma dificuldade e lidar com tudo, essa é a Carol Siqueira. Uhum. Mas a Carol Oliveira adora um colo e falar assim: "Problema, espera aí que amanhã a Carol Siqueira resolve".
Eu amo entender hoje que tá tudo bem ter essa duplicidade de quem eu sou e principalmente que cada lugar vai ter uma de mim, porque às vezes as pessoas esperam mesmo. Quando eu chego no Aham, lugar de dança, a gente estava falando hoje, né? estava. Se eu chego num lugar de dança, o pessoal tá assim, ó, vamos, Carosqueira, É. vai, Cadê? Eu dá quero seu ver show. é. E às vezes eu tô na Carol Oliveira aqui, ó, só querendo um abracinho gostosinho. Então, a gente sabe entregar o que precisa na hora que precisa. Ai, que lindo. Ó, e a Cá falou a dualidade, eu diria mais, assim, pode ser 3, 4, 5. Tem muitos de nós Uhum, dentro da gente. E olha que bacana, né, trazer isso. Porque talvez quem tá assistindo, Cá, tenha essa percepção e também se sinta uma farsa, às vezes nas atividades que a pessoa tem. Então, no trabalho parece que eu sou diferente de casa. "Ai, meu Deus, será que eu sou uma pessoa horrível?", né. uhum, Não, né, a gente tem o a nossa forma de lidar com a vida, então, quanto mais o ambiente é assustador, mais eu vou talvez para um lugar ali de defesa, de essência, isso é natural, né, é natural do ser humano ali. Mas é tão legal quando a gente começa a trabalhar nosso autodesenvolvimento, conhecimento ali, começa a integrar mesmo essas personalidades, porque uma aparece para proteger de um jeito e a outra de outro. Então uma das linhas que eu trabalho é o DISC, que é uma análise de comportamento, de perfis de comportamento. Então, eu gosto, né, gosto de trazer aqui que até para quem para os pensadores que gostam da explicação, e daqui a pouco a gente vem de novo aqui para o coração. Mas quando a gente trabalha qualquer perfil de comportamento, de temperamento, qualquer coisa assim que rotula essas pessoas que estão dentro da gente, a gente explica. Nós temos sempre todas elas, só que a mágica da vida é a hora que a gente sabe quando usar cada uma. Eu tenho todas, eu sei qual eu preciso desenvolver mais, qual eu preciso calar um pouquinho, né, silenciar ali um pouquinho. Começo esse trabalho e sei qual utilizar. Então, agora eu tô num momento que eu preciso ser expansiva. Às vezes eu tô lá dentro pensando, ai, tô com. Peraí, aqui precisa, agora vou você. colocar. E aí é um pouco. Todo mundo vive isso. É que quem é uma figura pública sente mais ainda, tem até né, o nome, tem lá a Carol Siqueira e a Caroline Oliveira. E aí consegue inclusive fazer essa divisão, mas não é e é isso, eu quero que chegue no seu coração aí, não é um personagem, não é uma pessoa diferente da outra, uma não isola a outra. "Ah, então agora eu estou numa fase da vida que eu sou mais forte", não precisa disso. Uhum. Durante o dia eu posso ser todas elas. Durante o dia vai ter um momento que eu vou ser a menininha ali que vai pedir um cafuné para o marido, para o namorado, para estar por perto. Aí eu posso ser a mãe que tem que tomar a frente, então vamos embora, né, ou a tia que tem que ir lá cuidar, e agora o que que eu faço, né, dou Uhum. bronca, não dou, converso, não converso? Aí eu posso ser a pessoa que vai lá e que quer servir, vou arrumar uma cama, vou dá para ser tudo isso. Só que claro, precisa entender, precisa organizar, precisa sentir, né, o que que eu tenho que dizer. E ainda falando do mastermind, eu lembro da Jaque, a Jaque nossa querida pra quem não sabe, né, muita gente já A sabe, gente mas é pra uma quem não tríade, sabe, a gente é gente, uma é tríade. uma tríade, esquece. A gente fala que o universo presenteou, né, então a Ká começa o processo com a Jaque, e depois, né, muito próximo ali, aí começa o processo também ali comigo, e hoje nós funcionamos as Em 3 ali. conjunto, A a mutuamente. Jaque me manda alguém, assim, quando ela tá trabalhando ali todo o processo de vida, o projeto de vida da pessoa, às vezes ela fala: "Amiga, ó, agora paramos numa dor ali, num trauma, então manda pra Paula". Eu quando tô trabalhando, terminando o processo com a pessoa, eu falo: "Ó, agora você precisa conhecer a Jaque, você precisa ir lá que a Jaque vai traçar a meta, a rota ali". E a Cá no meio disso, né, trazendo pessoas e falando de nós e nos apoiando e trazendo todo esse conhecimento, todo esse grupo, então é uma tríade mesmo. E nós fizemos então o evento, né, e no evento, não sei se você vai lembrar, a Jaque falou de um movimento de trazer à tona esse personagem, que não é um personagem, essa persona, essa parte, né, essa Uhum. partícula nossa ali. Que era de talvez pegar um objeto, alguma coisa que você goste, ou uma roupa, ou um momento da sua vida. Ah, então eu acordo, aí eu acordo, tomo meu café, né, então eu sou a Paulinha, sou a Paula Heloísa, né, sou a Paula Uhum. Heloísa, tô ali e tal. Mas tem um momento que eu me visto, né, que é o que a Jaque faz, que é o que a Carol faz, e no caso eu lembro que a Jaque falava do anel. É. Quando ela coloca o anel, aí ela é a Jaque, né, aí ela Uhum. opa, porque a vida tá acontecendo, né, enquanto você tá lá, eh, servindo alguém com o seu trabalho, seu filho tá com febre, seu, namorado, sua mãe, tem coisas acontecendo. Você acabou de receber uma ligação, uma mensagem da mãe que você tem que passar num lugar que você não sabia que
vida, né. Então integrar esses personagens, respirar fundo e falar: "Agora eu sou esse personagem". Sim. E você que está assistindo. Ah, você tem o seu trabalho, a sua família, a sua vida, a sua casa, o seu, ambiente ali, talvez religioso, doutrinário. Não tem problema que você tenha, uma pequena diferença de um lugar para o outro. Só saiba integrar tudo isso, né, Porque às vezes saiba tem julgamento, né. ao Como pode que eu vou para a igreja no domingo, a igreja que eu frequento, por exemplo, não é comum que as pessoas tenham tatuagens ou que aham. pintem as unhas. Então, às vezes, isso me visita. Como pode eu estar sendo essa hipocrisia de ir para a igreja no domingo e na segunda eu tô dançando com o povo? Então, integrar que Hum. tá tudo bem estar em diferentes ambientes, sendo diferentes pessoas, sendo você em essência, porque aí você fica leve, né. É exatamente isso, a Cá trouxe tudo. Integrar mesmo. Tudo bem você tá de social lá durante a sua semana no trabalho, no fim de semana você tá com a bermuda, com a blusinha, do jeito que você quer, tá feliz, tá com a tal da felicidade genuína. Tô cheia de terra, mexendo na planta aqui, e é você também, tá tudo bem. Aham. E todas elas vão evoluir juntas ali. Então Isso. esse integrar é muito importante. E eu, gente, eu tenho o privilégio de conhecer a Caroline Oliveira, né, toda vez que nós entramos ali na consulta, que a gente está falando, trocando, né, eu vejo esse doce de pessoa. Então, Cá, Que eu quero legal. quero assim, eu vou agradecer e depois ainda a Cá vai falar, né, eu vou querer que ela fale um pouco mais sobre ela e até sobre uma fase aí que está chegando com força. Mas eu vou usar um tempinho aqui para dizer, a Carol, gente, a Carol é doce, a Carol é Ah. querida. Olha que eu ganhei, deve estar pegando aqui. Gu, ó, senão você Oh. mostra aqui no momento da edição, vou mostrar aqui para as câmeras, que eu fiquei muito feliz, porque eu amo planta, vocês sabem, né, que o meu Ah. flow é isso, assim, é a hora que eu consigo voltar para elas, regar uma planta, às vezes, é o que faz a minha energia ir lá em cima. Então, às vezes, eu tô, ali no meio dos atendimentos e tô também lidando com as minhas coisas, né, e aí algo vem e me diz: "Ó, dá uma respirada, vai lá regar planta que você adora". E aí eu vou, rego as plantas, e aí minha energia já começa a se regular. E a Cá muito querida, né, esse Uhum. doce de pessoas, ela vem e me traz esse presente, sabendo fazer a leitura. Então, desejo de coração que vocês tenham a oportunidade de conhecer a Caroline, né, É, ainda que vocês consigam pelo menos ler a Caroline por trás do que vocês veem da Carol Siqueira. Agora sabendo, né, de tudo que a gente sim. está falando aqui, quando olhar ali, né, uma publicação, alguma coisa, dá uma olhadinha naquele olhar doce, naquele olhar meigo, naquela pessoa querida, naquela pessoa que Uhum. se entrega, que vai para a vida mesmo, sabe, que colhe frutos. Você é uma pessoa muito querida, Cá, muito querida mesmo. Obrigada. Eu acho que a parte do início da nossa conversa perguntando da dor e eu acho que uma das dores da vida pública é não poder se mostrar tão nua e crua como de fato você é, Hum, porque as pessoas podem ser cruéis. Não sim. é porque, meu Deus, eu estou me preservando ao máximo, mas eu sei que isso desgasta, que isso desmotiva. Uhum. Então, eu gostaria de mostrar mais de quem eu sou, mas eu acho que eu resguardo para quem realmente merece, para quem Aham. realmente me ama, para quem realmente está ao meu redor, que no final das contas é onde eu me sinto segura para ser quem eu sou. Muito bom. E agora, mas você vai ver, as pessoas que estão assistindo vão olhar agora no Começar já fundo, vão falar: olha lá a menina que ela falou, vai assistir o, né, o filme romântico". é. Cá, agora vamos falar assim, ó, pra gente finalizar, eu quero ouvir um pouco de você, porque a Carol tá numa fase, quem acompanha sabe, né, ela tá ali, fez todo um movimento que tá incentivando inclusive uma galera, né, tem um monte de gente que vendo essa evolução, esse evolução não, né, porque evolução parece que não estava bom, ficou bom, não é isso, É. mas vendo essa Movimento, né. transformação, vamos chamar de Boa. transformação, de um jeitinho de ser para outro. Eu sei disso porque as pessoas que vêm cá pra mim agora, principalmente nesses últimos, sei lá, 6, 7 meses, assim, as pessoas vêm falar comigo e elas falam: "Eu estou vendo, vejo o que acontece na vida da Carol, eu tô vendo a Carol, todo um movimento que acontece, eu sei, né, eu sei que os processos estão apoiando, eu sei que tem a força dela, claro, mas, cara, é lindo de ver".
Então conta pra gente agora, como é que tá qual é essa fase da Carol agora, né. Carol vem com mais uma expertise, graças a Deus, para nos ajudar, para ajudar a gente que não sabe bem de uma área específica. Mas conta pra gente, a professora Carol, Meu né, me conte, Deus! conta tudo isso pra gente. Primeiro estopim foi lá a Mana chorando da teta, Carol Aham. da dança, que entendeu que tinha que se desenvolver para ajudar as pessoas. Segundo estopim é: chega de falar da dor. Entendi a dor, entendi a forma de contribuição e essa contribuição que é o flow da dança, para mim não preenchia mais o meu lugar de contribuição. Entendi que até ali funcionou. Hum. Estou na dança, trabalho com dança há 18 anos, amo o que eu faço, tenho muito carinho pelas pessoas com quem eu me conectei através dela, que basicamente é metade da minha vida. Eu não sei Uhum, nem quem é a Carol sem a dança até hoje, mas nasce uma nova necessidade a partir do período pandêmico. Então, como que trabalha com dança a 2 sem poder encostar em ninguém? Nasce a necessidade de comunicar isso com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Internet e marketing vem na hum, minha vida de uma forma disruptiva, mostrando um novo cenário. E nesse novo cenário me exige maturidade, me exige estudos, que eu amo estudar, mas daí direcionar o estudo para uma coisa que eu estou fazendo, porque até então a educação física, que foi a minha primeira faculdade, não era aplicável à dança de salão. uhum, Justamente porque as pessoas na dança de salão, entretenimento, não quero pensar em nada, e você falando encaixa sua escápula, a uhum, linha, a pessoa caga pra você. aham, Então, quando eu vejo que tem uma forma de aplicar tudo que eu aprendo, eu falo: "Uau, meu lugar". Caroline Oliveira se realizando, não é só a Carol Siqueira que é poderosa. hum, E o marketing, felizmente, vem solucionando um tanto de vida, um tanto de problema. Então, uma pessoa que é conhecida, sabe aquele cara que faz assim? Ele, sei lá, aham, lá da Nigéria, velho. Todo mundo no Brasil idolatra o cara e a gente nunca nem viu ele pessoalmente. Virgínia é um ícone da uhum, internet brasileira. Muitas pessoas não se aproximam dela, mas o fato de comprar um produto dela se uhum, sente pertencente àquilo, dá um quentinho no coração. Então, o segundo estopim da minha carreira vem quando uma mulher me manda um direct e fala assim: "Como que eu faço para me tornar uma mulher como você?" "Ah, então, a Carol Siqueira dança, ela estudou não sei o que lá". "Não, não, eu tô falando de ter confiança, de falar, assim, pra câmera. E você conseguiu fazer um curso, como que é isso?" Eu: "Ih, gente, tô perdendo tempo aqui". Porque quando eu começo a dar mais atenção para essa galera que tem um outro viés de pensamento, outro olhar, e eu acho que isso é muito fluido, porque quando a gente muda, as coisas mudam, né, então muda que tudo muda, pra mim é muito um mantra, uhum, assim. Quando eu começo a entender que a Carol Siqueira, que vinha ali da adolescência, comecei a dançar com 15 anos. Então, os hormônios aflorados, o palco querendo mostrar quem eu era, a necessidade de ser vista, tinha roupa curta, tinha sensualidade exacerbada, tinha pontos que, enquanto a vida adulta, eu fui entendendo, não cabe, mas então quem sou eu agora, já que essa Carol que existiu todos esses anos permeou quem eu era, permeou a minha identidade. Então, entender, primeiro, a minha tratativa ser diferente, eu não uhum, sabia lidar com dinheiro, não sabia vender uma aula, se não a mais barata que pudesse, porque eu achava que eu não merecia. Então, trabalhar o merecimento, que vem tudo atrelado ao autoconhecimento. Trabalhar o merecimento, trabalhar a postura, trabalhar a comunicação, trabalhar a forma que eu me visto, a forma que eu me apresento nos lugares e deixar de ser a personificação da sensualidade, da seriedade que eu gostaria que as pessoas vissem de fato que eu sou, porque até então era só a Carol Oliveira que tinha essa seriedade. A uhum. Carol Siqueira era alegre para sempre, disponível para sempre, sensual para sempre. E isso é uma linha tênue nos dias de hoje, porque parece que você não tem respeito quando você é sensual demais, parece que você tá disponível para qualquer um. Então, a necessidade de modificar a minha imagem, a priori, só por quem eu sou em essência, Carol Oliveira, me chamando para ter esse respeito de necessidade de as pessoas me verem como eu sou em essência, fez com que eu mudasse a vestimenta. E para mim isso foi a coisa mais disruptiva. Quando tu deixa de botar uma roupa curta, o cara que te chamava de gostosa te respeita. Você deixa de fazer uma postagem meio que biscoitando com o seu celular, que você tá carente, eu entendo, acontece, mas você deixa de fazer essa biscoitando para falar um papo tal qual esse do podcast, o cara te aplaude e fala: "Pô, eu queria trocar uma ideia contigo, vamos jantar?". Aham. Ele te respeita. Então, uma das coisas que mais aparecem, principalmente pelos anos de dor que eu compartilhei, são pessoas que têm dor de não estar numa relação, justamente por algumas das minhas relações terem sido tóxicas e
construído quem eu me tornei no fortalecimento de não aceitar mais determinadas coisas, as mulheres vinham: "Como que você conseguiu determinar que isso não vai acontecer mais? Não aceitar mais essa migalha de amor que os caras dão?". Cara, e foi a construção dessa Carol Oliveira que construiu a nova Carol Siqueira. E não seria possível se eu não tivesse entendido marketing como uma vertente de atuação. Porque ali eu vi que eu poderia realmente ser a professora que, com 7 anos, eu estava obrigando meu vizinho a escrever o que eu estava escrevendo na lousa. E aquela professora que não apareceu enquanto a dança, está aparecendo agora enquanto ao marketing. Então, aparece para mim essa possibilidade de primeiro, fazer a consultoria. Então, Paulinha foi uma das minhas cobaias. "Paulinha, eu aprendi uns negócios aqui, vamos tentar? Jaque, aprendi umas coisas aqui, vamos tentar?". Fui Uhum. gravar com a Jaque, a gente fez uma linha editorial. Então, eu comecei a ver que isso era funcional. Já tinha construído os meus produtos digitais no período pandêmico, e cada vez que eu tinha resultado com isso, mais eu confiava e nutria em mim que eu poderia vestir essa nova persona, que não é só 2, que são muitas. Então, o marketing vem me mostrando primeiro um lugar de novidade para contribuição alheia, então eu entendi que a dança talvez não fosse mais o lugar que eu conseguia contribuir com as pessoas, porque o meu lugar estava em outra comunicação. É. E o marketing acolhe isso, porque onde eu quero ajudar as pessoas hoje, elas estão tão conscientes quanto eu acredito que eu esteja do meu processo. Então, o nível de processo que eu estava lá, quando eu estava mais precisando de ser vista, usando aquela roupa curta, hoje se sendo o período que eu preciso ajudar as pessoas que também querem ter uma vida mais livre, de qualidade, principalmente com conexão com quem realmente a gente é, sabe. Eu acho que a internet você me disse uma vez, eu uso em todos os exemplos que eu posso dar. A internet é a Avenida Paulista, Aham. a gente mora em São Paulo e sua loja tá lá na Paulista. Você vai vender para quem você quiser, todo dia tá passando pessoas. Então é uma dor eu ver que alguém tão grande não tem visibilidade que merece dentro da Uhum. Paulista, que é a internet, porque tem vergonha, porque tá confusa com como vai se comunicar, e para mim é tão simples direcionar isso que se tornou agora a minha vertente de comunicação e principalmente o propósito de contribuição com as outras pessoas. Ai, que querida. E eu vejo o processo mesmo também da Cá, né, porque a Carol ela sempre viveu, é como ela falou, lá desde o do começo aqui do podcast. Ela foi essa pessoa, então era isso, a Carol ela naturalmente expunha o que ela era, conseguia mostrar ali o dom, né, que é um dom também, quem já viu a Carol dançando, minha gente, se você não viu, se você está aqui por mim ou passou por esse YouTube aqui e não viu, tem que ver, é surreal, né. Uhum. Então, ela fazia e vivia aquele dom. Com o tempo ela foi organizando, isso na vida dela, foi organizando como eu mostro. E aí veio a profissão mesmo, né, como influencer que ela foi aí, galgando outras coisas, fazendo fechando contrato e tal. Então a Carol construiu a Carol Uhum. viveu isso. E agora ela tem a receitinha do bolo, que É é isso. a pessoa que tem o dom, tem ali, sabe o que fazer, mas não sabe como, não sabe como mostrar que É sabe fazer isso. aquilo, né. Então eu até hoje a gente estava rindo ali, porque ela me ensinou uma coisa que eu fiz, aí depois eu acabei fazendo demais e enfim. Mas a Carol, ela vem agora, né, nesse lugar, até com essa maturidade, assim, ela vem depois de estudar, de fazer tudo isso que ela traz, ela vem trazer para as pessoas esse caminho das pedras, que ela já pisou, que ela já escorregou, que ela já Aham. voltou, né, ela sabe inclusive as ciladas desse lugar, então é muito bacana, assim, contribuiu demais para minha vida. Eu falo assim, né, eu não fui a pessoa mais aplicada, porque no meu processo ali eu estava fazendo várias coisas, foi um momento que mudou um monte de coisa, mas assim, as coisas que a Carol me trouxe, nossa, me ajudaram muito, assim, economizaram anos de vida do meu Que trabalho, de legal. saber como me expor. Então, ó, Cá, na prática, a Carol, gente, hoje, no momento que a gente grava esse podcast, ela é professora de várias matérias, né, no marketing Sim, ali, da faculdade, né. sim. Conta um pouquinho disso pra gente e conta pra gente dessa nova fase, porque, gente, agora é a hora. Carol tá nesse processo, ela trabalha com a dança ali, mas a Carol tá começando a trazer esse caminho das pedras, então, de verdade, quem puder, agarra. Agora é a hora. Uma vez eu ouvi antes de, né, falando muito aqui, mas vi uma coisa uma vez de uma pessoa que era assim: "Se você puder, se você confia numa pessoa,
eh, Chega nela quando ela tá começando um projeto, um processo, porque ela tem uma coisa importantíssima que é o tempo, a disponibilidade, ela vai estar entregue com você. E nesse momento que a Cá tá fazendo, tá trabalhando, né, tá ensinando pra gente esse caminho das pedras, cara, coração, se você puder e você quiser, se você Uhum. gosta dessa mulher, tem alguma coisa para mostrar para o mundo, agora é o agarra essa mulher, porque daqui a pouco ela vai estar lá, assim, ó, nessa outra área também, né, do jeito que ela é grande, grandona na dança, daqui a pouco ela vai estar muito grandona, e aí a gente vai ter que correr ali para conseguir alcançar. Então, cá, conta essa fase nova da professora da área e Uhum. dos projetos que estão vindo aí. De novo a fusão da tríade, né, porque durante o desenvolvimento pessoal que eu fui entendendo o que eu queria para como propósito, o que eu gostava de fazer e a contribuição que eu podia ter com o outro, aparece o marketing como uma vertente de atuação. Então a dança ainda está em minha vida, estará por muitos anos como Aham, sempre esteve, mas o marketing me aparece como uma oportunidade de atuar. Então comecei com consultorias, como fiz o teste contigo, fiz o teste com a Jaque, falei: "Acho que funciona, hein". Comecei a atender pessoas no ano de 2004. Fiz uma pós-graduação, me empoderei mais um pouquinho, aumentei um pouquinho as minhas consultorias, então comecei a publicar. Então, a priori, estava em fase de teste, só para as meninas mais próximas. Abri para a internet, vi o quanto isso era funcional. E numa conversa informal com o CEO da faculdade, onde eu fui aluna, influencer, embaixadora, numa conversa informal eu disse: "Mas vem cá, essa conversa aqui é para dar onde?" Porque, gente, depois que você faz marketing, tudo que você faz tem que ter um objetivo, é um intencional, propósito, você é, sabe para onde tem que ser vai sair, intencional. esse vídeo não é à toa. Pô, vai, vamos gravar um vídeo, eu já digo: "Pra quê?" Se não Uhum. tiver objetivo, eu nem dou meu tempo para isso. E aí, quando eu cheguei nessa conversa com ele, eu falei: "E aí, onde tá indo essa conversa?" "Não, queria bater esse papo aí, entender como que tá." Eu falei: "Então, mas eu tenho um direcionador pra você." "O que que é?" Eu falei: "Eu quero trabalhar com marketing." E eu pensando, sei lá, ele vai me direcionar a um outro CEO que ele conhece, que tem uma empresa de marketing, alguém bem foda. Mas ele enxergou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu já sou professora, eu já sei dar aula, eu já sei falar em público, eu já tenho a oratória. Ele me colocou pra dar aula. Eu falei: Que Fiz um demais, teste, né. passei nesse teste. E assim, as 2 Carols. A Carol insegura: "Ih, esse teste não é pra mim não. Ih, nunca dei aula numa faculdade, tá maluca? Adolescente, vão ficar to" "Não, não vou." Tinha um dia pra eu ir, não fui. "Ah, então é que eu tô voltando de viagem, não vai dar tempo." "Tá bom." O outro dia: "Ai, era hoje. Ih, não consegui." "Tá bom." Terceiro dia eu falei: "Vou ter que ir." Montei a aula, tive a ajuda de uma colega muito legal que, tipo assim, me deu direções. Cheguei, passei no teste e ele falou: "Semana que vem você começa." Eu: "Oi?" Semana que vem você começa. Que E é legal. lindo, tal qual que você falou do podcast com o Gu, que põe o pé, Deus põe o chão. Eu não fazia ideia de qual caminho. Eu tinha colocado a determinação: irei trabalhar com marketing. Me formei nessa bodega, vai dar bom. E veio. Então veio a oportunidade a priori no ano passado, primeiro semestre, com o Creator Economy, que é minha matéria de especialidade, e estava confortável. Esse ano me vem o desafio de dar mais outras matérias, que eu falo: "Meu Deus, não é minha especialidade." Porém, é comunicação, especialidade. Neurociência aplicada ao consumo. O que eu mais trabalho, desde que eu me entendo por gente na internet, É, é como as pessoas consomem meus serviços e como eu faço que elas sintam desejo pelo não tão somente pelo meu, mas pelo serviço das pessoas que estão aham. comigo. Então, a comunicação e a negociação está presente em tudo isso. Então, basicamente, eu estou com matérias que são parte de quem eu construí ao longo dos anos com a dança. Tudo nesse momento se funde e mostra que eu estou no caminho certo. Mas, mais do que isso, porque eu acho que quando a gente encontra o autoconhecimento, a gente tem um trabalho de pessoa física, mas a gente tem um trabalho de essência, que é onde você fala: aqui eu vou contribuir com a verdade que eu acredito. E eu me sinto incomodada de ver alguém que é muito foda não crescendo, alguém que Uhum. merece muito não aparecendo. Então a minha necessidade é de falar: "Ei, querida", tal qual quando você faz que alguém chega aqui: "Ai, mas é que eu sou feia", e aí na terapia você vai fazer essa pessoa sair desabrochando, Aham. é o que eu sinto que é a minha responsabilidade hoje no marketing. "Amor, eu tô vendo que seu trabalho é incrível, eu tô vendo que seu trabalho é exponencial diante do que você tem, mas você Uhum. prefere só vender pra galera que passa ali no seu bairro." Então, eu gosto hoje de fazer as consultorias
Para dar um growth mesmo, assim, de crescimento na galera, para entender que dá para escalar produto, que tudo dentro do digital é maior, porque se eu atendo no físico 10 pessoas, no digital eu atendo 1 milhão. Então ensinar as pessoas a se posicionarem, a se comunicarem, muita gente tem vergonha de falar em público, falar com o celular, vender seu próprio peixe, porque parece: "Ai, tô pedindo dinheiro para os outros". Aham, Amor, é uma troca, a vida é uma troca. Na hora que você tá me aham. consumindo, eu tô te dando algo e assim sucessivamente as trocas acontecem. Então, hoje, além dessa atuação que me fortalece nesse lugar do marketing, mostra para o público que de fato eu tenho essa, credibilidade, esse estudo, essa preparação para estar onde estou, né, como professora docente, porque a gente coloca a faculdade como o lugar que vai formar a gente para o mercado de trabalho. É. Então, quando eu estou como professora lá, isso me empodera e mostra para as pessoas que de fato esse amadurecimento chegou na área da profissão, né, que eu consigo agora contribuir com outras pessoas além que a priori eu não sei se você sentiu isso em algum momento, você também notou, que as pessoas às vezes reduz você como professora de dança. "Ah, Uhum, não, mas ela dança, ela faz umas uhum. dancinhas ali". É a brincadeira do: "E com o que que você trabalha? Você Ah! dança e com o que que você trabalha?" É isso. Então essa redução eu acho que é uma cutucadinha para quem se incomoda, porque tem gente que fala: "Ai, de novo isso", mas para quem se incomoda é porque de alguma forma aquela faísca que eu falei no começo da conversa, Uhum, ela te direciona para alguma coisa maior ou que está mais alinhada com você. Eu uhum. acredito que hoje o mais alinhado comigo é essa consultoria de marketing que eu consigo potencializar o trabalho de outras pessoas e ver elas saindo, assim como vocês já que faz comigo um aflorescimento, assim, de todas as minhas personalidades, das minhas qualidades, do meu empoderamento com a profissão de outra pessoa. Ai, que lindo. Olha, eu lembro quando, a Carol me deu uma dica lá e dica não, né, porque não é dica, gente, você não tá entendendo. A Carol organizou uma coisa pra mim, você lembra que a visualização do stories subiu, assim, um número que eu nunca tinha visto, eu falei: Aham. "Carol, eu não sei nem se eu sei lidar com isso", porque foi absurdo, Que eu assim. faço agora? Um ajuste que a Carol me mostrou, o negócio bombou, eu falei: "Ih, meu Deus do céu, e Carol, ajuda aqui". Por isso que a consultoria é importante, porque acontecem coisas tão, transformadoras ali, e sozinha você não dá conta também, né. Pra gente que não É. tá acostumado com esse processo essa jornada ali, né, do marketing, se você não toma cuidado, a hora que vem esse movimento, que vem essa exposição, você fala: "Que eu faço com isso agora? Meu Deus do céu, eu não Aham. sei, tem 10 pessoas me chamando". Eu lembro a primeira vez também que você me divulgou, sei lá, 15 pessoas chamaram. Eu não tinha automatização eu não sabia, eu falei: "Gente do céu, o que que eu Que eu faço faço?". E agora? foi a partir daí que eu criei toda uma automatização, então quem chega eu consigo responder mais rápido, por Uhum. conta disso. Mas assim, se você tá sozinho, você não dá conta. Aí uma mentoria, uma consultoria, que é o que a Uhum. Carol agora, né, tá fazendo para ajudar nós, meros mortais, que não sabíamos o marketing, aí isso apoia e te direciona, e numa hora que dá um boom desse, fala: "Carol, socorro, o que eu faço?". Aí ela Aham. direciona. Então, gente, pra mim, enquanto a Carol falava, principalmente nesse momento agora, pra mim veio muito isso, assim, de novo, né, como a gente tá conectado todo mundo, né, numa grande teia, e como, se a gente souber ouvir, no momento certo virão as inspirações, né, aquele sopro, né, que para quem acredita em Deus, eu acredito nisso, que Deus vai trazer aquela intuição. Então, quando a Carol foi falando nesse último momento, Carol já era tudo aquilo, né, ela sempre foi. E aí, esses sopros que vêm, né, esse sopro de talvez ir lá ter essa conversa com o reitor da faculdade, de ir lá e de se posicionar e de perguntar o que sairia daquilo. E me veio também assim, né, como naturalmente, muitas vezes a gente pensa num como muito pequenininho, a gente pensa Sim. assim: "Ah, eu acho que ele vai", que nem a Cá falou, "vai me direcionar para um trabalho de marketing, para um parceiro", que é uma das coisas que eu ensino muito no meu processo, não pense no como. O Uhum. nosso como é muito pequenininho, eu só tenho ideia do como que me cerca, do que eu já vivi, das experiências que eu já tive. Confia, entrega, porque tem um monte de comos, né. Então olha Sim. isso, já tinha um reitor olhando para ela e falando: "Cara, professora da minha faculdade". Uhum. Só que muitas vezes, né, ela que não sabia qual era esse caminho até lá, olhou e falou: "Ah, eu acho que ele podia me direcionar aqui". Então se a gente pensa no como, se a gente
foca no como, a gente fica só com isso, mas às vezes aqui, ó, tinha Uhum. uma coisa muito maior, que é a tal da teia, essa teia. Sim. A teia já tá ligada, já tem coisa, já tem gente pensando em você. Você mesmo que tá em casa, tem alguém pensando em você pra alguma coisa. Enquanto você tá pensando: "Ai, será? Será que eu faço isso, eu falo aquilo, eu encontro aquela pessoa, será que" enquanto você tá pensando se será, alguém também tá pensando. O que você busca também está te buscando. Aham. Então, acredita nessa teia, acredita na interligação que tem, que todo mundo tem. Acredita, procura o seu acreditar, a sua esperança, mas acredita que tem alguém ali para colocar o chão, que tem algo ali que coloca o chão. E utiliza, assim, espero que esse episódio, Cá, tenha mais uma vez fortalecido a esperança das pessoas, tenha trazido essa consciência de que todos somos dores e delícias, isso é muito bom, Uhum. porque o que motiva um é o outro, né, quando eu tô no meu pico ali de dor, o que me motiva a sair dali é a vontade de chegar na delícia. E quando eu tô na Perfeito. delícia, eu fico o tempo inteiro cuidando daquilo, porque eu penso: "Nossa, eu vou cuidar para não se transformar em dor". E aí fica esse Perfeito. ciclo. A vida é viva, a vida é cíclica, então ela vai um momento levar pra dor de novo, e aí eu vou ter a força para subir. E assim vai, e é assim que a gente vai evoluindo. Então acredita nessa teia, nessas pessoas que vão te apoiar, né, foca ali nesses processos internos, nessa voz que fala bem baixinho. Então eu desejo muito que tenha ativado a esperança no coração das pessoas e, agora vocês já sabem, né, assim, Carolzinha tá aí, tá ajudando muitas vidas, cuidando de muitas pessoas, então, se tocou no seu coração, chama a Carol, né, a Carol Me vai chame. vai mostrar ali esse caminho que sozinho parece muito difícil, assim, mas da hora que você tá com uma especialista, dá toda a instrução. E se tem alguma coisa aí que a gente fala, uma dorzinha, um elástico puxando para trás, um bloqueio, aí me chama, vai ser um prazer cuidar de você, te apoiar, te dar a mão. E é isso, né, cá, a gente fica aqui com os nossos Sim. servir. Eu assino embaixo, gente. Por muito tempo, a dor que eu passei por estar em determinadas, pensamentos, crenças, situações, foram solucionadas por uma mentora essa que vos fala aqui comigo. E os processos que vão contribuindo para soluções vão te levar a um lugar que você sempre desejou estar, mas quando chegar lá, você tem que saber também lidar com esse lugar. Isso serve para sua profissão. Às vezes você está lá num trabalho que você não aguenta mais e você quer sair para ir para outro lugar, mas se você não tiver alguém que segurar na tua mão para você chegar lá bem, segura e principalmente sabendo do que você está fazendo, porque senão um monte de guru na internet vai te ajudar, mas quando alguém está cuidando do seu bem, você tem um resultado melhor. Então, assim, você precisa de autodesenvolvimento, procura minha amiga. Você precisa melhorar o seu serviço, procure a mim. Esse podcast entregou tudo que você precisava. Ai, que coisa boa, Cá, muito obrigada, Obrigada, meu Paulinha, amor, que Deus te abençoe maravilhosa. muito, Amém, viu. a todos nós. Obrigada.